Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família, a sua casa. Nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para aqueles que estão nos ouvindo agora. Nós não estamos podendo nos reunir, ali na igreja em Prudente de Moraes, igreja presbiteriana de Prudente de Moraes, mas aproveitamos esse meio, que Deus nos concede para trazermos a palavra de Deus. O bom é que pudéssemos estar nos reunindo, e vamos orar por isso, irmãos? Vamos pedir a Deus, que logo essa pandemia diminua, que possamos nos reunir, voltarmos a adorar a Deus ali em comunhão, juntos uns com os outros. E também, que Deus possa estar tirando do nosso país essa pandemia. Nós sabemos que estamos num momento crítico, muitas pessoas sofrendo perdas dos seus familiares, muitos estão adoentados, estão no hospital. Irmãos nossos em Cristo Jesus, vamos clamar, vamos estar em oração constante, clamando a Deus, porque Deus pode nos livrar, e somente Ele pode nos livrar. Vamos agora ouvir a palavra dele, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que ela possa falar aos nossos corações agora que ela será explicada e aplicada às nossas vidas. Então vamos pedir a Deus a bênção dele para ouvirmos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, queremos ouvir a tua palavra e que ela fale, ó Pai, em nossos corações, que ela fale dentro de nós, ó Pai, mudando o nosso ser, mudando a nossa maneira, ó Pai, de viver, para que façamos tão somente a tua palavra, a tua vontade. Pedimos isso, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações agora neste momento pela tua palavra, e que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma série de mensagens, Quando eu falo série não é tão extensa, É 2 ou 3 mensagens baseadas no texto de Hebreus, no capítulo 1, versos 1 a 4. Então nós vamos ler esse texto e vamos proferir a primeira mensagem hoje, e nos próximos estudos ou mensagens, nós estaremos continuando a abordar esse texto. Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, qual é a maneira, qual é a visão, melhor dizendo, da realidade que o cristianismo propõe? Como o cristianismo enxerga todas as coisas que estão à sua volta e que ele tem um compromisso com essa maneira de ver, Algum estudioso diz que é o compromisso do coração. Todas as pessoas, elas enxergam a realidade, elas têm uma visão da realidade, uma visão de mundo, que é chamado de cosmovisão, também pelos estudiosos nesse assunto, mas é algo que está em todos nós, Nós temos um compromisso com certas crenças que nós temos a partir de uma visão que nós temos da realidade, uma visão do mundo. E todas as pessoas têm, Por exemplo, a crença no Deus. Como que as pessoas creem no Deus? Todas as pessoas, elas pressupõem ou elas imaginam a existência de um Deus. Nós podemos olhar que todo religioso, seja aquele religioso que crê num Deus criador, que crê num Deus que existe, que está acima de todas as coisas, um ser superior, um ser supremo, ou aquele que também nega a existência desse Deus.
por exemplo, o ateu, mas todos têm a ideia desse Deus. Até para negá-lo, até para negar a ideia de um Deus, você tem que conceber na sua mente o que seria um ser superior, o que seria um ser supremo. E a partir daí você tem uma visão da realidade. A partir dessas crenças, né? Desses pressupostos que você já adquire, que você tem na sua mente sobre o modo de você encarar a realidade. Você tem um compromisso, né? Todos agem, todos pensam, falam de acordo com, expõem seus pensamentos de acordo com o compromisso que ele tem com a sua visão de mundo. E normalmente ela é um compromisso do coração, né? É algo que você se compromete dentro do seu ser. E isso te faz pensar de uma determinada forma, agir de uma determinada forma, né? Ter suas convicções políticas, religiosas, sociais, estéticas, éticas, tudo a partir dessa maneira de você pensar o mundo. E o cristianismo, ele tem a sua maneira de pensar o mundo, né? A sua maneira de ver as coisas, de enxergar a realidade. E ele é profundamente comprometido com isso, né? A partir de sua crença em Jesus Cristo, né? E naquilo que Jesus fez por nós, o cristianismo, então, ele compreende a realidade e ele pensa a realidade e age conforme essa maneira de ver a realidade. E no texto que nós lemos, irmãos, eu creio que nós podemos extrair a maneira que o cristianismo, ou algumas características, né, alguns pontos de como o cristianismo ele vê a realidade. Como que nós entendemos tudo que existe, o que está por detrás de tudo que existe. E somos profundamente compromissados com isso. Nosso coração está envolvido nessa maneira que nós cremos a respeito de todas as coisas. Então eu queria ver com os irmãos, né, nessa série que nós vamos fazer aqui nesses 4 versículos de Hebreus, sobre essa maneira do cristianismo de ver o mundo, ver a realidade. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que o cristianismo, ele crê num Deus pessoal. Esse Deus que é soberano, que é supremo, que criou todas as coisas. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que existe, real, e ele é pessoal. Observe que o autor de Hebreus traz isso de uma forma bem clara, quando ele diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Qual é a característica de um Deus pessoal que nós vemos aqui? Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que se comunica. Para que Deus possa falar, ele tem que ter consciência, né? Deus tem consciência, tem pensamento, ele tem consciência de si mesmo, de toda a realidade, e ele comunica tudo isso. Então ele é um Deus que fala, né? A Bíblia deixa isso bem claro, né? Em vários lugares, né? Nós podemos citar o Salmo 115, bem conhecido, né? Que diz que os deuses pagãos, né? Os deuses de outros povos, eles não falam, eles têm boca e não falam. Mas o nosso Deus fala. O Deus do cristianismo, né? O Deus que nós cremos é um Deus pessoal, porque ele fala, né? A prova de que ele é pessoal é um Deus que fala. E ele fala a quem? Então nós vemos aqui uma segunda verdade, né? Desse Deus pessoal que o autor de Hebreus coloca, é que ele fala a alguém, né? Todo mundo que fala tem que ter o outro, né? Um interlocutor para poder ouvi-lo, né? Há um relacionamento, né? Falar é se relacionar. Então, Deus fala conosco, né? Com o ser humano que ele criou. Observa bem, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, aqui está falando aos pais, quer dizer, aqueles crentes, né, do Antigo Testamento, que também criam nesse Deus, como nós cremos, né? Nós podemos citar aí desde Adão, Noé, Abraão, né? Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia parte desse ponto, né? De Deus ter feito uma aliança com Abraão, e para fazer essa aliança Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou
com Davi, né? E nos diz o texto que Deus falou de diversas maneiras a eles pelos profetas. Então Deus também usou os profetas, falou a eles e falou através deles. E também nos últimos dias fala conosco, é isso que Paulo está dizendo. Nesses últimos dias, né? Nesses dias pós-Cristo, né? Quando Cristo veio ao mundo, até os dias de hoje, Deus fala conosco pelo Filho. Então, irmãos, aqui Deus fala, né? Primeiro nós podemos dizer que Deus se relaciona nele mesmo. Então, antes da gente entrar nesse ponto, né, mais detalhadamente, nós vemos que Deus se relaciona nele mesmo. O Deus pessoal que nós cremos, pela Bíblia, né, nós aprendemos que ele é um Deus triuno. Né? Aqui mesmo fala, tendo Deus outrora falado, né? Então nós cremos que o Deus Pai falou e o Deus Filho também falou. Então diz, nesses últimos dias nos fala através do Filho. Então nós vemos aqui, de certa forma, também a ideia da trindade, um Deus tripessoal. Um Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas subsiste em 3 pessoas. Então o cristianismo ele está profundamente comprometido com essa visão bíblica de um Deus que é pessoal, que fala e que é tripessoal. Ele fala em si mesmo, né? São 3 pessoas em um só Deus. Nós não temos como compreender isso, né? A nossa mente finita, mas a Bíblia afirma isso. E ele fala, ele se comunica em si mesmo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também, irmãos, nós vemos pela Bíblia, né? Que Deus criou o homem e o criou à sua imagem e semelhança. E uma das características da imagem e semelhança de Deus no homem é exatamente que Deus fez o homem também pessoal. O homem também fala, ou seja, o homem também tem a consciência de si mesmo, né? A consciência do outro, da realidade, e ele se comunica, ele foi feito para se comunicar, para poder falar com Deus, ouvir a Deus, né? Aquele que fala também ouve, né? Então ele se relaciona, a capacidade de se relacionar com Deus, o Criador, e com o seu próximo. Né? A Bíblia deixa isso claro em suas páginas, né? Que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele também é um ser pessoal. Porque Deus é um ser pessoal, o ser humano foi criado um ser pessoal. Nesse ponto, o ser humano se destaca de todos os demais seres, os seres inanimados, os animais, as plantas, todos os seres são diferentes do ser humano, porque só o ser humano foi criado um ser pessoal, capaz de falar com personalidade, com todas as características de personalidade e essa capacidade ímpar de se relacionar com o outro. E esse outro é primeiramente Deus e depois o seu próximo. Né? Nós vamos ver em outro momento, né, que a Bíblia nos afirma que esse relacionamento do homem com Deus foi quebrado pelo pecado e também isso deturpou o relacionamento do homem com o próximo, né? Mas esse relacionamento existe. Então, o homem é um ser capaz de falar e Deus o criou assim, porque Deus fala e Deus quer falar ao ser humano. Deus criou o homem para ouvir a Deus, né? Para conhecer a Deus, para se relacionar com esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus bondoso, esse Deus que é um Deus pessoal, como a Bíblia nos mostra e o autor de Hebreus está dizendo aqui, né? É o Deus que fala e ele falou aos pais e nesses últimos dias ele fala conosco através do seu Filho. Irmãos, e diante disso nós podemos tirar algumas implicações, não é? Nós estamos profundamente comprometidos com esse Deus que nos criou para falar, para ouvi-lo, né? Porque ele fala e para falarmos com ele. Então, quais são 2 implicações que eu quero colocar aqui nesse ponto? Primeiro é que nós devemos buscar ouvir a Deus, conhecer a Deus. Não é? Esse Deus que falou aos pais pelos profetas e fala agora pelo Filho, a palavra dele está nas Escrituras Sagradas. O cristianismo crê que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela traz a palavra, né, dos profetas no Antigo Testamento, onde Jesus Cristo, né, o próprio Deus Filho, usou a boca dos profetas para falar a nós, né? Falou ao seu povo no passado, aquele povo escolhido por Deus, o povo de Israel, e fala conosco agora através do Filho de Deus. Então, se ele está falando pelas Escrituras, então nós devemos ouvir
a sua voz. Nós devemos ouvir a voz desse Deus e ouvi-lo para conhecê-lo. Nós devemos buscar, irmãos, compreender tudo que Deus fala de si mesmo a nós. Deus não fala tudo que nós podemos conhecer a respeito dele, porque na verdade nós não podemos conhecer tudo a respeito de Deus. Na realidade, podemos conhecer pouquíssimo sobre Deus, porque Deus é infinito, Deus é eterno, né? Deus é imenso. E mesmo eternidade afora, nós podemos conhecer muito pouco a respeito desse Deus, mas esse muito pouco é muito para nós. Então, nós devemos buscar ouvir a voz desse Deus para conhecê-lo, para nos relacionarmos com ele, para saber sobre o seu ser, naquilo que ele revela a nós, e para conhecermos também a vontade dele para as nossas vidas. O plano dele, né? Primeiro o plano dele para a nossa salvação, né? Como Deus tem um plano, né? E veio buscar aquele que se perdeu pelo pecado e veio trazê-lo à salvação. E esse plano de Deus está se desenrolando na história, né? E nós podemos conhecer esse plano de Deus através da palavra de Deus. Então, o cristianismo tem essa visão ímpar, né, da realidade. Um Deus que fala e um homem que pode ouvir a voz de Deus, que pode falar com ele, né? Então, nós devemos fazer uso disso. Você tem feito uso disso? Você tem procurado conhecer a Deus o mais profundamente que você pode, né? Através das Escrituras, né? Você tem procurado ouvir essa voz com toda dedicação, né? Com todo interesse, diligente em aprender cada dia mais sobre o seu Deus, sobre o Senhor Jesus, né? Que é o Deus Filho e que se revela a nós. Mas também, irmãos, nós devemos buscar a Deus para conhecer a vontade dele para as nossas vidas. A palavra de Deus nos fala não só de quem Deus é, né? E como Deus age, né? E o plano de Deus para nós que somos pecadores, né? Que fomos atingidos pela queda, pelo pecado original e a partir daí pecamos contra ele. Então, todo esse plano de Deus está nas Escrituras, mas também Deus nos fala a respeito da vontade dele para as nossas vidas. Aquilo que ele quer que nós façamos. A começar por crer no Filho dele. Uma visão que o cristianismo tem da realidade é exatamente essa, né? Que esse Deus que fala e que fala conosco através do seu Filho, é para que nós creiamos no Filho dele, para que nós o busquemos e busquemos conhecer a sua vontade para as nossas vidas. E Jesus deixou isso bem claro, né? Para os seus discípulos. Aqueles que me amam são aqueles que fazem a minha vontade. Se me amais, fazeis o que eu vos mando. Então, a vontade de Deus está na Bíblia. E você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa buscar essa vontade. Você precisa se apropriar cada dia mais dessa vontade, né? Para que você possa andar de acordo com os princípios de Deus, né? O salmista fala lá, né, no seu salmo, né, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme a Deus, bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que medita na sua lei de dia e de noite, ele será bem-sucedido em tudo que realizar. Vários salmos, né, nos mostra isso. Deus falando a Josué, né, tome cuidado para não se desviar nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido naquilo que eu te coloquei para fazer. Irmãos, olha como que a vontade de Deus, ela é expressa, né? Porque se Deus fala, ele nos mostra a vontade dele, mas como ela é expressa para que busquemos a vontade dele. Deus nos criou como seres pessoais para conhecer a sua vontade e para praticá-la em nossas vidas. Então, o prudente, né? O sábio, de acordo com a Bíblia, é aquele que crê nesse Deus pessoal e que busca compreender a vontade dele e fazer a vontade dele em sua vida. Então eu quero deixar isso para você, né? Duas implicações de nós crermos, né? E de nós enxergarmos a realidade a partir de um Deus pessoal que fala e que nos criou para ouvir a sua voz e falar com ele. É que nós devemos buscar a sua vontade. Nós devemos conhecer tudo que ele fala a respeito dele e do plano dele,
para todas as coisas, para a nossa vida e a vontade dele para as nossas vidas. E ao mesmo tempo, nós devemos nos dirigir a ele em oração, né? Em plena dependência dele, porque nós podemos também falar com ele, expressar o nosso coração diante dele, falar de tudo, né? Eu gosto de dizer, né, que o salmista e outros escritores da Bíblia, né, colocam para nós como que eles abriam o coração diante de Deus. Olha, se Deus nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com ele, né? Mesmo tendo sido afastados dele pelo pecado, mas restaurados em Cristo Jesus, né, através do Filho dele, que veio exatamente para nos falar a palavra dele e para nos trazer, levar de novo a ele, né? Então, através do Filho dele, nós podemos também abrir os nossos corações, colocar todos os nossos temores, todos os nossos sentimentos, né? Todas as nossas fraquezas e reconhecer diante dele a nossa dependência. Você tem feito uso disso? Olha, um Deus pessoal é o Deus que você crê. A sua visão da realidade é que existe um Deus supremo, um Deus poderoso, um Deus que é pessoal, que você pode se relacionar com ele. Então, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o que diz o profeta, né? Você tem buscado esse Deus? Buscado conhecê-lo, fazer a sua vontade e falar com ele. São 3 implicações muito importantes do fato de Deus falar e do fato de nós podermos nos relacionar com ele. Sermos também seres que falam, que se comunicam, ouvem e falam. Mas também, irmãos, temos um terceiro ponto aqui, uma terceira verdade extraída a partir dessa verdade, que Deus é um Deus pessoal. Nós aprendemos, irmãos, que esse Deus pessoal, ele não fala no subjetivismo da nossa vida. Até mesmo dentro do cristianismo, muitos propuseram, né, uma crença de que Deus fala dentro do ser. É chamado às vezes de insight, né? Ou é chamado de subjetivismo. Cada um pode ouvir a voz de Deus dentro dele. E qual é o grande problema disso? É que a voz de Deus passa a ser subjetiva. Né? Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, eu entendo também nesse sentido. Não é? Porque nós passamos a ouvir a voz de Deus a partir de um subjetivismo só nosso. Como se Deus falasse conosco e é o nosso coração que se revela a Deus. Né? Então, aquilo que Deus fala lá dentro de mim, eu compreendi aquilo e eu começo a externar aquilo que Deus falou comigo. Mas o problema é que muitas vezes essa voz subjetiva não é a voz de Deus, é apenas a voz do coração. E aí os homens com o coração contaminado pelo pecado, os homens começam a enxergar um Deus que não é o Deus que existe, né? Lá fora dele, né? Separado, Deus que é o Criador, que é o Deus pessoal e que fala conosco. Mas ele começa a enxergar o Deus que ele imagina e que é como ele acha que é, ou como ele pensa, ou como o seu coração diz que esse Deus é. Ah, o meu Deus é desse jeito, ah, o meu Deus não é assim. E ele já começa até a questionar a Bíblia. Ah, o meu Deus não é um Deus que pode punir alguém, o meu Deus não é um Deus que vai mandar pessoas para o inferno, o meu Deus não é um Deus irado. Irmãos, o problema é que ele foge daquilo que Deus realmente é. A voz do subjetivismo, ela não nos comunica quem Deus é. Porque Deus não fala através do subjetivismo apenas, né? Deus fala primeiramente através da sua palavra, da Bíblia, das Escrituras, né? Nós já afirmamos isso, mas agora eu quero afirmar no sentido que você possa entender que a voz de Deus é uma voz objetiva e autoritativa para todos, para que nós possamos aplicar as nossas necessidades, ao nosso subjetivo. Deus fala com você, Deus fala em seu coração, mas ele usa uma voz objetiva, fora, né? Que é a palavra dele, que nós podemos lê-la, compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Ou nós podemos ouvi-la, né, pela pregação, pela mensagem bíblica, a mensagem que o pastor, que o pregador expõe um texto, né, com fidelidade, a palavra, e ela fala aos nossos corações. Então nós devemos observar esse ponto, né? O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não é do subjetivismo
que Deus falou, não é da elucidação do coração do ser humano. Mas olha o que o Pedro diz, né? Nenhuma profecia é dada pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqueles homens que falaram no passado, né? Deus falou, como diz o autor de Hebreus, aos pais, né? Pelos profetas. Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. E o Filho de Deus falou, e os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram o que ele falou. E o que ele falou está nas páginas das Escrituras. É bem objetivo. É a mensagem de Deus para todos os povos, né? Para todos aqueles que devem ouvir a lei de Deus, né? A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Só ela pode mudar a vida do ser humano, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, então Deus tem uma palavra objetiva, para que nós pudéssemos conhecê-lo, ou possamos, né, conhecê-lo, conhecer a Ele através do modo que Ele fala a nós, possamos conhecer o seu plano, a sua vontade para as nossas vidas e termos certeza de que estamos obedecendo realmente à voz de Deus. Então não é subjetivo. E aí tem uma implicação. Tem uma implicação. Você não deve procurar sair por aí querendo ouvir a voz de Deus através de homens que disseram que tiveram uma revelação, que disseram que Deus falou com eles para falar o seu coração. Se você quer ouvir a voz de Deus, para você ter certeza que não é uma voz subjetiva, não é uma voz de particular elucidação de um ou de outro, mas é a própria voz de Deus. Então Deus deixou o texto bem claro. É a Bíblia Sagrada. Então, ouve o que Deus fala pela Bíblia. Irmãos, tem tanta coisa preciosa que Deus ainda tem para nos mostrar aqui nas Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia. Ouça a pregação que é fiel à palavra. Não uma pregação que parte daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem imagina, do seu subjetivo, mas que parte do texto da palavra, que é a explicação do texto e a aplicação na sua vida. Aí você vai aplicar a sua vida particular. A aplicação é subjetiva, né? Aquilo que a Bíblia fala, ela fala para todos. A aplicação da mensagem daquele texto é as minhas necessidades, é o meu ser, é o meu eu. Então eu me aproprio subjetivamente da aplicação, mas eu tenho que ouvir a voz objetiva de Deus nas Escrituras. Eu tenho que me guiar, né? Eu tenho que estar no limite das Escrituras. Como é Deus? O que Deus faz? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus? O que Deus fez para me salvar? Está bem aqui nas Escrituras. O que eu devo fazer diante disso? Como eu devo crer em Deus? Como eu devo buscar a Deus e falar com Ele em oração, já que Ele é um Deus que fala? Está nas Escrituras. Então busque ouvir a voz das Escrituras. E cuidado, né? Porque muitas heresias, muitas igrejas heréticas, até mesmo no meio evangélico, né, tem surgido por causa do subjetivismo, de crer que Deus fala não pela palavra, ou às vezes usa a palavra só como um pretexto. Deus fala pela palavra, mas eu tenho que ouvir a palavra e o importante é o que Deus colocou no meu coração. Errado. Eu tenho que ouvir a palavra e ver o que ela diz. E aquilo que ela diz, então eu aplico a minha vida. É assim que Deus fala a nós hoje, né? Haverá um dia que Deus vai falar de uma forma ainda mais intensa. E não vai ser mais pela palavra, vai ser de uma forma direta. Eu não sei como será esse dia. A Bíblia nos aponta para esse dia maravilhoso. Mas hoje, Deus fala pela objetividade da sua santa palavra. É assim que os cristãos creem, né? Os cristãos ortodoxos, conservadores. É assim a visão reformada da realidade. Um Deus que fala de forma objetiva pela palavra, mas que Ele aplica essa palavra aos nossos corações. Presta atenção, irmãos, eu não estou dizendo que o Espírito não fala a nós, na nossa subjetividade. Ele fala, não é? Ele age em nós, Ele nos ajuda a entender a palavra, Ele aplica essa palavra em nós, mas Ele não fala fora da sua palavra, fora dos limites da sua palavra. Por isso, a Bíblia nos ensina a ouvir a sua voz primeiro pela sua palavra, e aí Ele fala dentro de nós, usando a sua palavra, a palavra que é dele mesmo. Algumas pessoas dizem, mas se o Espírito Santo fala preso à palavra, então ele não tem liberdade. Pelo contrário, não é? Quando eu falo aquilo que eu já falei, eu tenho muita liberdade.
Porque, primeiro, o que o Espírito já falou já é perfeito, né? Já é completo. Porque ele é perfeito. Então, quando ele fala dentro do que ele falou, ele está tendo liberdade. Não é? E é um Deus imutável. Então, preste bem atenção. Ouça a palavra de Deus. Ouça a Bíblia. Né? O que nós podemos aprender de tudo isso? Que um Deus que fala, né? E criou o homem para que possa ouvi-lo e falar com ele. E diante disso, nós devemos conhecer a Deus, buscar esse conhecimento, buscar a palavra de Deus e nos voltarmos a Ele em comunhão. Conhecê-lo de todo o nosso coração e crescer cada dia mais, buscar esse conhecimento. Mas não na subjetividade do nosso coração enganoso, mas na palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Irmãos, esse é o primeiro ponto que o autor de Hebreus nos mostra sobre a visão cristã da realidade. Depois vamos continuar nesse mesmo versículo, né? Que os irmãos possam estudá-lo em casa e que Deus possa falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe.